Bem-vindo, amigos da Rádio Mineirão. Começa agora mais uma rodada de debates em torno da final da Copa do Brasil. E estão comigo nessa jornada Ramon Santos e Emanuel Paiva. Hoje é quinta-feira, dia 7 de setembro, e também do primeiro jogo da final. O Cruzeiro vai até o Maracanã para enfrentar o Flamengo. Roda a vinheta. Hoje tem jogo importante. Começa a disputa pelo título da Copa do Brasil. O Cruzeiro vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo no Maracanã lotado. Todos os ingressos já foram vendidos. E o meu destaque inicial é a falta de atacantes em ambos os times. Pelo Flamengo tem Guerreiro suspenso e Felipe Viseu lesionado. Já pelo lado do Cruzeiro tem o Sassá, que chegou na última janela de transferência e não foi inscrito. O Cruzeiro conta então com Rafael Sobis, que não vive uma boa fase, e Raniel, um garoto de apenas 20 anos, que pode ser uma pressão muito grande uma final dessa para um garoto dessa idade. Mas antes de falarmos quais seriam as melhores opções para cada equipe, eu gostaria de saber dos integrantes dessa mesa redonda quais seriam os seus destaques iniciais. Vou logo passando a bola para Ramon Santos. Fala comigo, Ramon. Qual é o seu destaque inicial para esse jogo? Vamos lá, meu amigo Eric, Emanuel. Vamos falar dessa final agitada que vai ter Flamengo e Cruzeiro. Dois times que saíram heróicos aí na semifinal, porque foi uma semifinal muito competitiva, muito impactante, com 4 times potenciais a ganhar. E o Flamengo vem aí agitado, por enfim, com esse time, esse elenco montado, ir para uma final de campeonato importante, valendo vaga na Libertadores. Bem como o Cruzeiro, né? O Cruzeiro chegando aí depois de perder o Campeonato Mineiro, ser eliminado da Primeira Liga, ser eliminado da Sul-Americana e tá em meio de tabela do Brasileiro. O Cruzeiro, com a sua hegemonia dentro das Copas do Brasil, né, com toda a sua tradição, vem aí para uma oportunidade clara de chegar na Libertadores. Bom, vamos ver como os dois times se comportam. O Maracanã vai estar lotado, predominantemente a torcida do Flamengo vai estar lá para poder dar aquele apoio e fazer seu time sair vitorioso na primeira partida entre os dois times, que são grandes, são tradicionais e vem com tudo, com um time muito bem sintonizado num jogo que será uma grande festa para todo mundo e toda a torcida de ambos. Ramon, não será fácil para nenhuma das duas equipes, mas agora é hora de saber de Emanuel Paiva. Qual o seu destaque, Emanuel? Alô, amigos ligados na Web Rádio Mineirão. Alô, meu amigo Eric Barac. Alô, meu amigo Ramon. Pois é, meus amigos. Logo mais, o Maracanã será palco desse grande jogo entre Cruzeiro e Flamengo. Flamengo e Cruzeiro, porque o jogo é no Rio de Janeiro. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Estaremos aí ansiosos para essa grande partida e um espetáculo, né? Espetáculo antes mesmo da bola rolar. Os dois clubes, desde quando classificaram para a final, já vem fazendo um trabalho de marketing diferenciado de tudo que eu já vi até hoje a respeito de finais de campeonatos. A primeira vez que eu vejo um clube elogiando o outro, um clube aproximando um do outro. Um fala que um é o maior de Minas, o outro fala que o outro é o maior do Rio. Isso até causou um pouco assim de ciúmes dos torcedores dos rivais, né? Eles não gostaram muito dessa ideia de um ser maior de um estado, o outro ser maior do outro estado. Enfim, isso é a alegria que esses dois clubes estão proporcionando, a festa dessa grande final aí da Copa do Brasil. O que se espera é um jogo aí de gigantes, né? Como diz a própria propaganda elaborada pelos dois clubes. E realmente são dois clubes gigantescos aí do futebol brasileiro. E nós esperamos que o Cruzeiro saia na frente. O Cruzeiro garantindo pelo menos um empate lá de 1-1. Hoje estará de grande tamanho aí para o jogo de volta no Mineirão. Espero um Cruzeiro com Raniel no ataque, hein, meus amigos? Eu falarei isso logo mais quando a gente tocar no assunto aí do ataque do Cruzeiro. Porque tem a pergunta que fica no ar. Rafael Sobis ou Raniel? Já a pergunta que fica no ar lá do lado rubro-negro é a pergunta entre Muralha e Thiago. Porque a torcida não quer o Muralha como titular, assim como a torcida do Cruzeiro, por causa da má fase, a falta de gols marcados, não quer o Rafael Sobis de titular, quer sim Raniel, Ranigol, como é chamado já
pela torcida cruzeirense. Realmente, parece que o tema desse debate de hoje vai girar mesmo em torno da tática que cada time vai adotar e da estratégia, né, para suprir os seus desfalques, seja por motivo de lesão, seja por motivo de suspensão, como é o caso do Guerreiro, ou seja por motivo de jogadores que não foram inscritos, como é o caso de Everton Ribeiro pelo Flamengo, Sassá pelo Cruzeiro. E a primeira pergunta que eu faço a vocês é justamente essa: qual dos dois técnicos terá menos trabalho para montar suas equipes para esse jogo da final? Sem dúvidas alguma, meu amigo Eric, eu tenho certeza que o Rueda terá muito mais trabalho do que o técnico Mano Menezes hoje. Até porque ele perdeu o seu homem de referência no ataque, que é Paulo Guerreiro. E um detalhe, além da dúvida de quem vai substituir Paulo Guerreiro, ele terá uma dúvida de quem estará no gol do Flamengo. Mas tudo indica que será o goleiro Thiago, um jovem goleiro, não tem experiência ainda com uma final tão importante quanto essa. Então isso aí vai pesar muito aí para a equipe do Flamengo. E o técnico Rueda está com essa batata quente na mão. O detalhe também lá é que ele não sabe se ele escala Vinícius Júnior ou Paquetá no lugar de Paulo Guerreiro. Tudo indica que pode ser o Paquetá como titular e pode ser Thiago também como titular no gol do Flamengo. Já no Cruzeiro, Mano Menezes não terá muito trabalho. A dúvida é só entre Rafael Sobis ou Raniel. Provavelmente Mano Menezes entrará em campo com Rafael Sobis, pela experiência que ele tem em finais importantes. Nessa primeira partida, Flamengo e Cruzeiro, ambos os times vão ter um déficit com relação ao ataque. Rueda não vai ter o Guerreiro, que está suspenso, e Viseu lesionado. E aí o ataque não vai ter aquela presença, aquela referência que normalmente vem tendo nos últimos jogos e assim se formou ao longo da temporada. Bom, mas tem recurso no Flamengo, porque ele tem o Berrio, ele tem o Lucas Paquetá, que está sendo colocado também, testado, ora como falso 9, ora como aberto pelas laterais, junto, acompanhando o ataque e o meio campo. E o Berrio agora achou um futebol um pouco mais dinâmico, conseguiu dar um pouco mais de vazão nos lances após a chegada do Rueda. O Diego, como sempre, vai ser uma referência tática, um armador, e se o Everton entrar aí vai ser uma boa opção também com relação a um ataque veloz. O Flamengo precisa de atacar, né? Finalmente a gente já sabe que o Flamengo tem essa tendência, uma vez que o jogo é no Maracanã lotado e sobre o seu mando de campo. Já o Cruzeiro com o Mano tem uma boa opção agora, que é o Raniel, mesmo não tendo o Sassá, que vem desenvolvendo bem nos últimos jogos, mas não está inscrito na Copa do Brasil. O Cruzeiro tem uma ótima opção aí com o Raniel, que vem jogando muito bem e vai se mostrando promissor dentro do campo. E tem o Rafael Sobis, né, que não vem numa crescente nem numa constante muito boa, mas é uma opção, considerando que o Flamengo tende a ser mais ofensivo por estar jogando em casa. O Cruzeiro tem todas as oportunidades e contar com a experiência aí do Sobis, caso seja colocado, para justamente achar certos espaços, se fixar um pouco mais, virar referência do time a nível de ataque aí e conseguir chegar de repente aí às probabilidades de gol. O Arrascaeta entrou muito bem, além de recuperado de lesão, ele está descansado e vem jogando bolão, e é isso. A gente acha que o Flamengo tem muita possibilidade de dar um grande jogo, assim como o Cruzeiro também, mesmo sendo fora de casa. O tema que eu coloco agora na mesa é sobre os goleiros do Flamengo. O Flamengo começou a temporada com o goleiro Muralha, que vinha sendo titular absoluto, mas que de um tempo para cá começou a falhar muito e foi substituído pelo goleiro Thiago, de apenas 21 anos, prata da casa, que devido à sua idade também não teve aquela segurança toda para segurar o peso que é a camisa 1 do Flamengo. Vendo isso, a diretoria do Flamengo foi ao mercado e comprou Diego Alves, goleiro consagrado, já foi goleiro de seleção brasileira, goleiro recordista em defender pênaltis na Espanha. Só que ele não pode atuar na final, porque não foi inscrito para a Copa do Brasil. Eu gostaria de saber de vocês, entre Muralha e
e Thiago, qual seria a melhor opção para o Flamengo e se isso trará, de alguma forma, algum benefício para o Cruzeiro? Bom, com relação aos goleiros do Flamengo, o Flamengo não tem, assim, ao meu ver, muito desespero. O goleiro Muralha, ao longo do ano, fez bons jogos, se caracterizou bem com relação ao posicionamento de defesa, foi importante para o Flamengo aí no processo de classificação do Flamengo ano passado, no Campeonato Brasileiro e classificação para a Libertadores. Então, assim, os erros acontecem, são inerentes a goleiro, isso não vai mudar, independente do time, os grandes goleiros também sofrem, e o Flamengo tem que conviver com essa variável. O goleiro Thiago também, que substituiu, apesar de ser jovem, parece seguro, parece bem responsável, bem adequado junto ao sistema defensivo do Flamengo, junto aos próprios jogadores. Então, existe essa bagagem por parte do Muralha e existe essa credibilidade nova ganhada aí pelo Thiago. É uma opção que o Rueda pode trabalhar muito bem, independente da escolha. Acho que o Flamengo não vai ser tão comprometido. É difícil saber se um goleiro vai falhar, se o goleiro vai acertar, se ele vai ser importante na definição do resultado de um jogo, seja para melhor ou seja para pior. O fato é que ambos estão preparados, já estão no Flamengo há um bom tempo, entendem a proposta do time, provavelmente estão entrosados com os jogadores, e eu creio que dos males não seja o pior para o Flamengo. Lógico que também um sistema defensivo que toma gols, ou que falha, ou que toma determinada pressão do time adversário, muitas vezes depende da proposta de jogo. Eu creio que a proposta de jogo do Flamengo hoje vai ser de ataque, porque está dentro de casa, está movimentado, está amparado pela torcida. Então, e com o elenco que tem, acredito muito numa proposta ofensiva, o que suprime um pouco essa pressão por parte dos goleiros. Eles conseguem ser mais proativos e talvez tenha poucos riscos de gol. Acredito muito que goleiro vai ser uma variável, vamos dizer assim, de pouca preocupação por parte do técnico. É lógico que esse prazo de inscrição da Copa do Brasil favoreceu demais o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem pela Copa do Brasil o Sassá. Já do outro lado, olha o peso da balança. O Flamengo não tem Everton Ribeiro e nem o goleiro Diego Alves, que daria um trabalho tremendo para o ataque cruzeirense. Pela carreira, pela experiência, então seria mais uma final apenas para o Diego Alves. Já para a Muralha e para o jovem goleiro Thiago, ainda é algo inédito na carreira deles. Então tem um detalhe. Se o técnico Rueda entrar com o goleiro Thiago como titular hoje, vai ser a falta de experiência versus um atacante experiente. Porque Mano Menezes está com toda a indicação que ele vai entrar realmente com Rafael Sobis como titular. Ainda escondido a escalação do Cruzeiro, quanto também a escalação do Flamengo. Mas o que se espera é Rafael Sobis versus Thiago no gol. Então, o Cruzeiro tem a vantagem nesse detalhe aí, o amigo Eric. Bem, agora vamos falar da expectativa de cada time para essa final da Copa do Brasil, porque Cruzeiro e Flamengo não tiveram vida fácil. O Ramon até disse isso no destaque inicial dele. Por exemplo, nas oitavas de final, Cruzeiro e Flamengo pegaram esses times ditos pequenos, mas não conseguiu desenvolver muita coisa não. O Flamengo empatou em casa contra o Atlético Goianiense e fora de casa venceu por 2-1. O Cruzeiro foi o inverso. Em casa ganhou por 1-0, um golaço do Raniel, que aliás é uma opção para o ataque cruzeirense, para essa final. E no jogo de volta segurou o 0-0 na Arena Condá. Lembrando que a Chapecoense, nesse momento, era um time recém-formado por conta da tragédia acontecida no final de 2016. Então, visto isso, o que podemos esperar dessa final, desses dois times que chegaram lutando muito para estar onde estão hoje? Se analisarmos aí a história da Copa do Brasil, o Cruzeiro já estaria com a taça na mão, porque o Grêmio foi campeão ano passado. E todos os anos que o Grêmio é campeão, o Cruzeiro foi campeão no outro ano, ou vice-versa. Então, assim, pela lógica, daria Cruzeiro campeão 2017 da Copa do Brasil. A gente sabe que não é bem assim, porque vamos enfrentar um grande adversário, que é o Flamengo. São dois clubes gigantescos do futebol brasileiro
e o Cruzeiro tem que ir para cima do Flamengo lá no Maraca, aproveitar as oportunidades e sair de lá pelo menos com 1-0 na sacola, trazer para o Mineirão diante da torcida e concretizar o título de pentacampeão da Copa do Brasil. Agora, se o Flamengo vencer a partida lá, que seja de 1-0, melhor se fosse 2-1, se fosse para perder pelo menos fazendo um gol. Se o Flamengo trazer a partida de lá com a vitória de 1-0 para o Mineirão, aí sim vai ser aquele sufoco que vivemos diante da equipe do Grêmio. Mas espero que isso não aconteça, que o Cruzeiro venha com 1-0, traga o conforto aqui para a torcida. A gente vai mover esse time a fazer mais 1-0 aqui, que seja, e o Cruzeiro concretizar o pentacampeonato. Bom, ambos os times, Flamengo e Cruzeiro e Flamengo, entram com a pressão de ser campeão, entram com a pressão de ganhar os jogos, entram com a pressão de conseguir uma vaga para a Libertadores. No caso do Flamengo, ano passado ele foi terceiro colocado, classificou para a Libertadores e veio com um trabalho de uma remontagem, de um superávit a nível financeiro, de uma composição de elenco forte, e esse ano precisava dar esses indícios de que está valendo a pena essa montagem que foi feita. Teve o insucesso da desclassificação na Libertadores, então agora é a chance do Flamengo aí voltar a ter núpcias aí com o projeto, com a torcida e dar esse devido resultado pertinente justamente ao potencial do elenco que existe hoje. O Cruzeiro, pelo seu lado, o Mano chegou para poder fazer um trabalho de resgate do futebol do Cruzeiro, de recomposição das peças, de montagem de um elenco competitivo capaz de chegar de novo a campanhas similares à de 2013 e 2014, no Brasileiro, quando foi campeão. Então, é natural que os dois times sintam-se na pressão justamente de alçar aí voos altos e de conseguir essa vaga para a Libertadores aí, que dentro do Brasileiro, pela meia tabela que ambos estão, é realmente complicado aí. Vai ter muita concorrência e muita competitividade no Brasileiro. Então, por que não, uma vez que os dois estão na final, já passaram todas as dificuldades, que também não foi fácil, os jogos aí das oitavas, das quartas, da semi, se eles conseguiram chegar à final, porque ambos têm o potencial, ambos têm plena capacidade. Estamos falando aí de dois grandes campeões, dois grandes times aí do cenário do futebol brasileiro. Acredito muito que vai ser um jogo definido nos detalhes. Acho que a estratégia dos dois técnicos, um pela experiência de ter sido campeão da Libertadores o ano passado, e o outro por ser um técnico de nível internacional também, já tendo saído jogado na China e vindo aqui para o Brasil, retornou com, vamos dizer assim, uma bagagem muito considerável e a ponto de deixar aí o seu time competitivo. Bem, depois de termos discutidos aqui alguns dos cenários para esse jogo da final, esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil, gostaria de saber dos senhores qual seria o seu palpite para essa final. Fala aí, Ramon, qual que é o seu palpite para a final para esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Olha só, não vou tentar adivinhar o do Emanuel, nem o seu, Eric, mas eu acho aí que palpite para mim vai ficar um pouco difícil de definir. Eu opto hoje nesse primeiro jogo aí, eu acho que dá Flamengo 2-0. Ainda estou pensando a respeito de 1-0 Flamengo, porque realmente é um jogo de uma queda de braço muito igualitária entre ambos. Mas eu vou ficar com 2-0, porque de repente o Flamengo nesse 1-0 aí ele consegue achar. Tem o Vinícius Júnior aí que eu não citei, mas pode ser uma surpresa para o jogo aí. Eu fico com o 2-0 aí como palpite, vamos ver o que dá. Ah, não podia ser diferente, né? Atleticano que 2-0 pro Flamengo, tranquilo. Então, Emanuel, me fala agora aí qual é o seu palpite. Meu amigo Eric Barak, sem dúvida vai ser 1-0 Cruzeiro no Maracanã, né? Assim eu espero, assim a torcida celeste espera. 1-0 tá de bom tamanho, trazendo o jogo com conforto aqui pro Mineirão, para levantar a taça de pentacampeão da Copa do Brasil, beleza? 1-0 então, esse aí vai ser o meu palpite, beleza, Barak? Um abraço. Tá certo, Emanuel, tá certo.
Eu estou com você nessa. Eu acho que o Cruzeiro vai até o Rio de Janeiro e volta com o placar de 1-0. Então estamos nós dois com o placar de 1-0 para o Cruzeiro e o Ramon apostando na vitória do Flamengo por 2-0. Bem, depois de termos falado sobre a chance de cada time, qual leva vantagem devido aos desfalques e dado nossos palpites, estamos chegando ao final de mais uma mesa redonda aqui da Rádio Mineirão. Eu gostaria de saber de vocês se você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o nosso tema, sobre esse grande jogo, sobre essa grande final, esse jogo de ida no Maracanã entre Flamengo e Cruzeiro. É isso aí, Nação Celeste, vamos juntos aí na torcida para que o Cruzeirão venha com a vitória lá do Rio de Janeiro, para que a gente possa levantar a taça no Mineirão do pentacampeonato da Copa do Brasil. Assim eu espero, eu sei que você também espera, você que foi para o Rio de Janeiro, grite e cante por nós, faça a sua parte aí, e o torcedor que estiver em casa, assista aí com a sua família, porque este momento é um momento em que a gente precisa dessa força toda, dessa energia toda aí da torcida cruzeirense, beleza? Fechados com o Cruzeiro aí, até logo mais, espero essa vitória, torcedor cruzeirense, aquele abraço, como diria Galvão Bueno, pra cima deles! Valeu aí, galera! Bem, chegamos ao final de mais um debate aqui da Rádio Mineirão. Se você gostou do nosso vídeo, curta e também se inscreva na nossa página e habilite o símbolo do sino aqui embaixo para ficar por dentro de toda a produção da Rádio Mineirão. Rádio Mineirão que é um espaço para Cruzeiro e Atlético, porque afinal aqui tem clássico todo dia.